Abra sua Bíblia no Salmo 126, versículo 1. O salmista escreveu assim, olha. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Ou seja, o salmista comparou a obra que Deus fez na vida do povo de Israel às correntes do Neguebe. Mas para você entender o que Deus, ou o que o salmista quis dizer aqui, você precisa entender o que são as correntes do Neguebe. O que o salmista tinha em mente quando ele falou das correntes do Neguebe? Restaurar a sorte de Sião significa dizer que Deus trouxe o seu povo de volta para Jerusalém. O povo exilado, o povo que tinha sido levado cativo e ficou muito tempo nas mãos dos inimigos. Então Deus trouxe esse povo de volta para a sua terra, e quando esse povo chegou de volta, o povo ficou como quem sonha. E a sua boca se encheu de riso. Eles riam, eles cantavam, eles adoravam a Deus. E as nações diziam: grandes coisas tem feito Deus por eles. E eles contentes, eles ficavam, sabe, como quem sonha. Amém, pessoal? Então, aí Davi compara essa obra de Deus, de restaurar o seu povo, ele compara essa obra às torrentes do Neguebe. O que são as torrentes do Neguebe? Nós vamos mostrar para vocês já já, porque até hoje isso acontece. Trata-se de um fenômeno que ocorre de 2 a 3 vezes por ano no sul, em Israel, num deserto chamado Neguebe. É um deserto, tudo seco, mas de 2 a 3 vezes por ano ocorre um fenômeno da natureza em que a chuva serôdia cai, distante desse deserto cai a chuva,
e a água transborda, formando uma torrente de águas, e essas águas vão indo, encontrando o caminho do deserto, e elas inundam o deserto. Ou seja, de um momento para o outro, o deserto vira um manancial de águas. Então imagine uma terra toda seca, deserto, que não tem água nenhuma, mas de repente aquele lugar vira um rio. Então o salmista comparou o que Deus fez a Israel, a restauração de Israel, que muito os alegrou, como se fosse isso. É como se aquele povo tivesse na seca, no deserto, e vieram as torrentes de água e inundaram o povo. É isso que acontece, minha amiga, meu amigo, quando há o batismo com o Espírito Santo. Isso se compara, obrigado, ao batismo com o Espírito Santo. Quando você não tem o Espírito Santo, ou quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela é seca. Ela é seca, ela é como um deserto. O ser humano sem o Espírito Santo, ele é seco como um deserto. Ainda que esse ser humano tenha dinheiro, tenha fama, tenha prestígio, como tantos têm aí fora. A gente vê agora, por exemplo, os ricos, os famosos, mergulham na festa chamada carnaval. As pessoas também comuns, as pessoas que não são famosas, enfim, a sociedade mergulha nessa festa, mas quando termina a festa, termina a alegria, porque é como alguém que foi buscar água no poço, bebeu, mas depois a água acaba de novo, e água suja, né? Água podre. Compreende, sim ou não? Sim. Mas se você tem o Espírito Santo, você tem as torrentes do Neguebe dentro de você. E a sua alegria não termina na quarta-feira. A sua alegria vai ser na quinta, vai ser na sexta, vai ser no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou seja, todos os dias, porque o Espírito de Deus é como uma fonte a jorrar dentro de você. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é o Espírito Santo. Agora, só para fazer a comparação que Davi fez com o que acontece com a gente. Por exemplo, eu me lembro que no dia em que eu recebi o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, eu fiquei como quem sonha. No momento do batismo com o Espírito Santo, aquele domingo pela manhã, na igreja que eu frequentava, eu estava como quem sonha. O meu Senhor lembrou de mim, veio sobre mim uma fonte a jorrar. Eu estava seco e de repente veio aquela, sabe, é como uma cachoeira, uma torrente, águas torrenciais inundaram o meu ser, a água da vida. Bispo, o que eu preciso para receber o Espírito Santo? Essa torrente, você precisa de sede. A única coisa que você precisa é ter sede, é desejar isso mais do que tudo na sua vida. Amém? Porque se você
desejar, porque alguém pode chegar assim: bispo, fala quais são os passos, as coisas que eu tenho que fazer para eu receber o Espírito Santo. Não adianta eu querer aqui fazer uma lista e dizer o que você tem que fazer. O que eu quero dizer é que você tem que ter o seguinte: você tem que ter sede, porque se você tiver sede, você vai procurar. O viciado tem sede pela cocaína, então o que ele faz? Ele dá um jeito, ele procura, se ele acordar de madrugada com vontade de cheirar cocaína, ele vai procurar uma biqueira aberta, se ele não tiver dinheiro, ele vende a roupa, ele vende o vaso sanitário, ele vende o enxoval do bebê, da criança, ele vende a mãe, para ele poder consumir a droga, porque ele está com sede pela droga. Não é assim, sim ou não? Tem gente que tem sede pelo amante, para ter a amante ou amante nos seus braços, ela corre risco, ela coloca em risco a família dela, ela inventa mentira, ela dá um jeito de ficar com a amante, Tem gente que ama um vício, enfim, e ela faz de tudo por aquilo ali. Então a sede faz com que você, ou com que a pessoa, busque algo sem medir esforços. Assim também é quando você tem sede de Deus. Só para finalizar, uma historinha para ilustrar bem. Dizem que um jovem queria saber o que ele fazia para receber o Espírito Santo, para conhecer a Deus, e ele foi procurar numa montanha um sábio. O sábio morava no alto de uma montanha, perto do mar, e ele foi lá e bateu na porta do sábio. O sábio o atendeu, ele falou assim: senhor sábio, eu queria que o senhor me desvendasse um mistério, um segredo, e me dissesse o que eu faço para receber o Espírito de Deus, para conhecer a Deus. E o sábio, sem dizer nenhuma palavra, fez assim, como quem diz: me acompanhe. E o rapaz foi acompanhando ele foi descendo a montanha em direção à praia, e o rapaz acompanhando, e ele foi e entrou para dentro da água do mar, e o rapaz acompanhando ele, e ele indo para mais fundo, e o rapaz sem entender nada. Eu perguntei uma coisa para ele está me trazendo para tomar banho de praia. Quando chegou mais ou menos aqui a água, o sábio botou a mão na cabeça do rapaz e afundou para debaixo da água. E o rapaz começou a se bater. Quando ele viu que o rapaz não ia aguentar mais, ele deixou ele sair. E o rapaz disse: isso é maluco? Eu lhe peço para me ajudar, como fazer para receber Deus, para receber o Espírito Santo, só tenta me afogar. Ele falou: não, rapaz, o que eu quero te mostrar é o seguinte: no dia que você desejar o Espírito de Deus, como você desejou o oxigênio aqui de baixo. Aqui no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, na sua epístola aos Romanos, Paulo diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então Paulo estava profetizando na sua carta que os romanos fossem cheios de gozo, de paz, em crença, ou seja, pelo fato deles crerem em Jesus, para que eles abundassem na esperança pela virtude do Espírito Santo. No passado, naquela época, para um judeu isso era absurdo, porque os judeus, eles não consideravam os romanos eram inimigos dos judeus. Você sabe que Roma dominava sobre Jerusalém.
E os judeus entendiam que o Deus de Abraão, o Deus de Israel, era o Deus deles, e não atenderia jamais um gentio. Ou seja, o gentio é aquele que não é judeu, que não é de Israel. Então, na cabeça dos judeus religiosos, Deus jamais seria com um romano. Mas aí você vê o apóstolo Paulo falando, dizendo para os romanos: sejam cheios do Espírito Santo. E a igreja em Roma se tornou uma igreja forte, porque lá em Roma, pessoas nasceram do Espírito Santo e foram tão cheias do Espírito Santo que o testemunho delas sacudiu Roma, porque eram pessoas que morriam pela causa do Evangelho, por amor do Evangelho, nas arenas. Deus não faz acepção de pessoas. E quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, então Ele rasgou o véu, e qualquer ser humano, qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer condição social, de qualquer nível de instrução, de qualquer parte do mundo, não importa, qualquer pessoa pode receber o Espírito Santo. A promessa é de que no final dos tempos Jesus derramaria do seu Espírito sobre toda carne. Agora, em contrapartida, você há de convir comigo que o próprio povo de Israel, o próprio povo judeu, quantos religiosos que haviam em Israel, que conheciam a Torá, que frequentavam as sinagogas, e não receberam o Espírito Santo. Romanos, lá em Roma, receberam. Gente de Israel não recebeu. Lembra do que Jesus falou para os discípulos? Que muitos viriam do Oriente, do Ocidente, sentariam à mesa com Abraão, ou seja, desfrutariam das promessas, ao passo que os filhos de Israel ficariam de fora. Não foi o que Jesus disse? Sim ou não? Por quê, hein? Por que muitos que conheciam as leis, que viviam dentro daquelas centenas de regras que há na Torá, não receberam o Espírito Santo? E os romanos receberam. Porque Deus, Ele, para encher alguém, é preciso que essa pessoa esteja vazia de si mesma, vazia do seu eu. Amém, pessoal? Quando Moisés estava numa guerra para ajudar o povo de Israel, lá no deserto, ele tirou o povo de Israel da terra do Egito, da escravidão, e estava conduzindo o povo para a terra prometida. Mas todos os dias haviam problemas. O povo reclamava por água, o povo reclamava por comida, o povo reclamava porque não queria só o maná, queria carne. O povo reclamava, murmurava, reclamava. Ao ponto de não esperar Moisés, quando Moisés subiu no Sinai para ouvir a voz de Deus, receber os mandamentos, o povo se corrompeu e falou: vamos fazer um Deus aqui para a gente, porque esse Moisés acho que já está morto, não é possível, já tem tantos dias que ele está lá em cima. Fizeram um bezerro de ouro, trocaram o Deus que fez tudo o que eles tinham visto fazer e começaram a adorar um bezerro de ouro. Então Deus disse assim para Moisés, Êxodo 32, 9: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto
a este povo. E eis que é povo que de dura cerviz. Tenho visto a este povo, mas eis que é povo de dura cerviz. O que é dura cerviz? Cerviz é isso aqui, gente, ó. Essa parte aqui atrás do pescoço, isso aqui é a nossa cerviz. Por isso que tem o nome também aqui, a coluna cervical, não é isso? Cerviz é aqui. O que significa dura cerviz? Traduzindo no popular é pescoço duro. Pescoço duro. Deus quis dizer o seguinte: esse povo é um povo de pescoço duro. Sabe o que é o pescoço duro? Não consegue o quê? Se curvar, se abaixar. Em outras palavras, Deus quis dizer o seguinte: ó povo difícil de lidar. Eu querendo ajudar, eu querendo salvar, eu sei o que esse povo precisa, eu quero levar esse povo para a terra prometida, mas eles insistem em fazer as coisas do jeito deles. Então, Deus, em outras palavras, quis dizer para Moisés o seguinte: eu quero ajudar, eu quero salvar, eu quero fazer, mas esse povo é pescoço duro. E é isso que atrapalha a obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não pode exceder a sua vontade, ele não pode ir além da sua vontade. Deus respeita o seu livre-arbítrio. E se a pessoa, ainda que venha na igreja, mas ela é pescoço duro, então Deus não pode fazer a obra na vida dela. O que é o pescoço duro? É o coração duro, é um coração obstinado, é uma pessoa inflexível, sabe? Ela vem na igreja, ela ouve a palavra, ela quer se beneficiar das maravilhas de Deus, mas ela quer fazer as coisas do jeito dela. A pessoa não se dobra para Deus, é o orgulhoso. Quantas pessoas, quando se prega sobre mágoa, aí vem um de nós aqui e prega: olha, a mágoa é isso, você tem que perdoar. Jesus disse: se você não perdoar, você não recebe perdão. Aí a pessoa vem na frente dizendo que quer se limpar da mágoa. Na outra semana, se pregar de mágoa de novo, chamar na frente quem está com mágoa, ela está outra vez. Ué, não limpou? Não já veio, não decidiu. Mas não, é um maldito sentimento que quando sai da reunião a pessoa diz assim: mas não dá, eu não consigo, o que a pessoa fez para mim é muito forte, eu não consigo. E aí a pessoa fica com aquele veneno dentro dela, ela não perdoa. Já ouviu N vezes os pastores pregando sobre adultério, mas está lá, não larga a amante, vive dizendo: não, eu vou dar um jeito na minha vida, uma hora eu mudo, eu tô me ajeitando, eu vou, logo eu vou voltar, vou ficar só com a minha esposa, eu vou tirar essa vida de engano, eu vou tirar essa máscara. Ouve, mas não se curva, é dura cerviz. Uma pessoa de dura cerviz, até o convívio humano com humano é difícil. É difícil você lidar com uma pessoa que não se curva, que acha que tudo tem que ser do jeito dela. Eu acho que tem que ser assim. Às vezes a pessoa vem na igreja quando ela deveria estar, olhando para o altar e pegando a palavra de Deus como uma luz para a vida dela, para ela se enxergar. Ela fica sentada julgando a igreja.
Eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado. É que eu penso assim, ora bolas, mas se o que você pensa está certo, por que não funciona para a tua vida? Porque se você tem uma teoria, e a sua teoria é a correta, por que não funciona para você? Porque todas as teorias que foram aceitas pelo mundo, quem tinha ela provou que ela funcionava. Quem está me entendendo faz assim. Então ela passou a ser aceita. Mas a pessoa tem os seus achismos, as suas teorias, e a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. Foi o que aconteceu com Caim. Você vê que Deus é tão misericordioso, é o Deus da oportunidade, da esperança. Ele é tão misericordioso que Caim, vocês conhecem a história de Abel e Caim. Abel colocou o melhor no altar, Caim colocou o resto, desprezou a Deus. Deus aprovou Abel e sua oferta, reprovou Caim e reprovou sua oferta, ou reprovou sua oferta e reprovou ele. Caim ficou com o que de Abel? Inveja, com raiva, e começou a querer, desejar matar Abel. Olha como é que Deus é misericordioso. Vendo Deus que Caim estava com essa má intenção, Deus poderia falar assim: bem feito, me desonrou, me desprezou no altar, e agora está com carinha feia aí, está emburrado, problema dele. Mas Deus foi e disse assim para Caim, Gênesis 4:7: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Quer dizer, o seu desejo vai ser contra ti, mas sobre ele deves dominar. Quando Deus viu que Caim estava para fazer uma burrada maior do que aquele já tinha feito, porque ele já tinha desprezado Deus no altar, e agora ele estava pensando em matar o irmão, Deus foi Deus, não foi o pai, não foi ninguém, não foi um profeta, não foi um anjo, foi o próprio Deus que falou com Caim e disse: rapaz, o que aconteceu com você? Você está com um semblante descaído, mas eu quero te dizer que se você fizer a coisa certa, você vai ser aceito. Ou seja, eu vou te aceitar. Sempre tem esperança, Deus sempre dá jeito. Eu vou te aceitar. Não é certo que serás aceito, mas, e Deus disse: o teu desejo, isso que você está querendo fazer, será contra você mesmo, mas cumpre a você dominá-lo, porque Deus não podia fazer isso por ele, senão a gente deixaria de ser humano para ser robô, se Deus controlasse os nossos desejos. Deus não pode controlar, você não é um robô, você é um ser humano. Se você decidir errar, Ele não vai impedir. E o que Caim fez? Eu pergunto, ouviu a Deus? Não, foi lá e matou o irmão, e depois se desgraçou todo e levou a sua marca para o resto da vida. Culpa de Deus? Não, culpa dele que não foi humilde, porque chance ele teve, e Deus sempre dá chance, Deus sempre dá oportunidade. Você pode ter sido o pior ser humano da face da terra até agora, até hoje, até esse momento, mas não adianta você querer que Deus preencha o vazio da tua alma, que te faz triste, infeliz, se você também não se esvaziar de você mesmo, do seu eu, e não curvar a cabeça. Solta a cerviz, solta a cerviz, solta isso aqui, isso aqui